podemos extrair primeiro aspecto a sabermos, antes de entrarmos a fundo para conhecermos os 3 passos que precisamos aprender e, em consequência ao aprendizado, possamos colocá-los em prática, possamos fazer a experiência para que possamos ter a nossa área emotiva equilibrada, que possamos ter a condição segura de tomarmos decisões acertadas. Por quê? Porque uma pessoa acometida por uma doença psicossomática é uma pessoa que profundamente será frustrada. Por quê? Porque a situação pela qual ela viveu, que gerou, que foi a causa, a patologia que fundamenta a doença psicossomática. Essa situação, se não for tratada, se não for curada, ela continuará tendo efeito pro resto da vida desta pessoa. Meu amado, minha amada, mas com você não vai mais acontecer isso, porque Deus te alcançou para que você estivesse conectado aqui nesta live Gotas de Cura Interior. Desde já o meu abraço a todos que estão aqui comigo nessa live, tá bom? Então vamos lá. O que mostra, César, que esse texto do Evangelho, mais precisamente dizendo, o que mostra que Pedro deu 3 passos de uma forma perfeita para que ele não fosse acometido por uma doença psicossomática. Ora, vamos lá. O texto começa dizendo que Pedro, ele voltou de uma noite toda de pesca, e aqui eu abro um parênteses para dizer, a pesca não tinha sido para Pedro. A pesca não tinha sido para Pedro naquela noite um hobby, aonde ele foi passar um tempo, aonde ele estava estressado, estava com ar da vida e foi passar um tempo pescando para desestressar. Não. Há um determinado versículo que torna claro para nós, neste texto evangélico, que Pedro passou a noite toda trabalhando. Ora, ele mesmo deixou claro isso para Jesus, quando Jesus pede para ele, lance a rede daquele lado. E como um grande conhecedor daquele lago, Pedro bem sabia que a maré não estava para peixe naquela noite. E naquela manhãzinha, posteriormente àquela noite. Porém, Pedro então diz para Jesus, veja bem, eu ainda não entrei nos 3 passos que devemos aprender para a cura das enfermidades que assolam a nossa alma e o nosso coração, tá bom? Desestabilizando a nossa área emotiva, tá? Eu estou apenas dando uma ênfase para que você saiba que Pedro, o nosso personagem do evangelho de hoje, ele tinha tudo para ser uma pessoa acometida por uma doença psicossomática. Em consequência disso, tornaria a ser um homem triste, um homem deprimido, um homem angustiado, um homem ressentido, um homem que provavelmente não iria tomar decisões acertadas na vida, tá? Então Pedro, passando a noite toda no trabalho, ele vem com o coração tomado pela tristeza. Ele vem com o coração profundamente em lágrimas, porque a pesca era o sustento de Pedro. Pedro não tinha naquele dia o sustento para a sua casa. Pedro não teve naquela noite o êxito de receber o salário, o pão de cada dia, como o próprio Senhor nos ensina a pedirmos na oração belíssima do Pai Nosso. Pedro não teve. Então perceba, aqui já há um detalhe importantíssimo para identificarmos. A alma de Pedro estava angustiada. A alma de Pedro estava profundamente ferida e machucada.
o ânimo de Pedro estava totalmente derrubado, a autoestima de Pedro estava totalmente lá embaixo. Por quê? Porque Pedro tinha vivido uma situação, e essa situação, por sua vez, gerou nele, ele conviveu com uma realidade que gerou uma profunda frustração na sua alma. Meu amado, minha amada, talvez você nunca viveu uma situação como essa, semelhante à de Pedro, mas infelizmente eu tenho que dizer que você já viveu uma situação paralela ou com algumas características semelhantes à dessa de Pedro, que também gerou na tua alma uma sensação de frustração. Estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu também convivo com isso. E eu vou além, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não há ser humano na face da terra que não tenha um dia ou outro, ou alguns seres humanos convivem todos os dias com situações frustrantes, situações que acarretam na alma uma vontade de dizer para o mundo que eu quero descer. Vai falar que você nunca viveu uma realidade como essa? Claro que nós, você e eu, vivemos situações constantemente aonde o nosso ânimo se sente abalado, a nossa alegria é roubada por tais situações. E tais situações, se não forem trabalhadas, se não forem curadas, elas resultam em doenças psicossomáticas. Daí o motivo pelo qual eu quero te dizer, sabe aquela pessoa que você trabalha com ela, que vive reclamando da vida? É uma pessoa que um dia, na sua história, na história da sua existência humana, foi acometido por uma realidade conflituosa, por uma realidade caracterizada para gerar uma doença psicossomática, e essa doença ainda está predominando na vida dessa pessoa. Sabe aquela pessoa que convive com você na sua casa? O duro é isso, né? A pessoa que convive conosco na nossa casa, e a pessoa está sempre com bico, a pessoa está sempre resmungando da vida, a pessoa está sempre encontrando defeito. Pronto, é uma pessoa totalmente caracterizada por uma doença psicossomática. Essa pessoa conviveu em um determinado momento da sua história com uma situação que machucou, que feriu, que entristeceu, e que essa tristeza, que essa frustração, que essa sensação de derrota ainda está definindo essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa não mergulhou a situação no processo de cura. E aqui eu pergunto para você, será que você também não está convivendo com situações assim? Será que você não está se sentindo da mesma forma que Pedro? Claro que você não foi pescar, claro que você não passou a noite toda pescando, mas é claro que você se relacionou com pessoas que te decepcionaram. É claro que você se relacionou com pessoas que decepcionaram você. É claro que você idealizou projetos para a tua vida, para a tua família, e eles já se desmoronaram, já foram desfeitos. E isso gerou, claro, em você uma sensação de que quando você lembra nessa situação, ou não precisa nem lembrar, a situação por si só está definindo você como uma pessoa frustrada, como uma pessoa que carrega sintomas de quem tem o coração ferido, a alma machucada. E você está aqui, meu irmão, você está aqui, minha irmã, sabe por quê? Não só para você entender tudo isso, mas para que você adquira essa gota de cura interior e busque colocar ela em prática na tua vida. Pedro tinha tudo para se tornar uma pessoa deprimida, uma pessoa melancólica. Pedro tinha tudo para se tornar uma pessoa frustrada na vida.
E não foi, prova que ele não foi, em que Jesus confiou para ele a igreja. Jesus confiou para ele a liderança de todo o povo de Deus, todo o povo que constituiria futuramente o reino de Deus, portanto você e eu. Pedro então não se tornou uma pessoa frustrada, ele tinha tudo para se tornar em função dessa situação que ele viveu, mas ele não se tornou, sabe por quê? Porque ele deu 3 passos na vida dele, ele viveu 3 conceitos essenciais para que a cura dessa enfermidade, dessa doença psicossomática que poderia ter acometido ele, não acometeu, porque ele soube dar. Eu vou te falar agora quais foram os 3 passos que Pedro deu para a cura das enfermidades psicossomáticas na alma dele. Você quer saber? Atenção então comigo, só me permita molhar um pouquinho as palavras para que eu possa continuar com você. Muito bem. Quando Jesus chega à beira do mar, havia ali inúmeras barcas. Havia ali uma quantidade enorme. Por quê? Claro, nós não precisamos ser pescadores, não precisamos ter essa profissão para saber que o pescador ele passa a noite toda trabalhando, pescando, e quando vai chegando amanhã, ele vai retornando para a praia, ele vai, retornando para o solo, para então ali separar os peixes bons dos peixes maus. Ele vai continuar o seu trabalho. Porém, Pedro não tinha pegado nada. O que foi então que levou Jesus a ser atraído para a barca de Pedro, uma vez que não tinha peixe nenhum? O que levou Jesus a ser atraído para a barca de Pedro e não para a barca dos outros pescadores que estavam ali? Primeiro passo para a cura daquilo que te inquieta, daquilo que te incomoda, daquilo que tanto mal está causando na tua vida. Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava consertando as redes ali, vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Meu querido, minha querida, este foi um comportamento que Jesus viu em Pedro, que ele precisa ver em você. Jesus, ele foi atraído até Pedro, porque Jesus viu que Pedro não queria desistir de lutar para o sustento da sua família. Jesus foi atraído para a barca de Pedro, porque Jesus viu que Pedro, embora estava com a alma angustiada, embora estava com o coração deprimido, embora estava com uma enorme vontade de ir para casa tomar um café da manhã e desabafar com a sua esposa pelo fato de não ter conseguido pegar nada. Quanto mais ele, que se tratava de alguém que era profissional no que se diz respeito à pesca. Imagine a frustração que estava experimentando Pedro. Mas Pedro mostrou para Jesus que ele não iria desistir do seu ideal. O fato dele estar consertando a rede nos traz alguns detalhes profundamente importantes, que eu quero trazer 2 para você. Primeiro, durante a noite toda, ao jogar a rede se rompeu. A rede quebrou, algumas pontas nas outras, e Pedro não podia continuar jogando aquela rede, porque ela estava em alguns pontos dela aberta. Então não iria ter como pegar, peixes. Pedro, então, antes de ir embora para o seu merecedor descanso, ele passa a consertar as redes.
um outro detalhe importante. E aqui eu trago todo o fundamento pelo qual Pedro deu o primeiro passo para a cura da enfermidade psicossomática na vida dele. Ele estava consertando a rede. Claro, o primeiro aspecto eu já te falei, porque ela tinha se rompido. E segundo, porque ele queria, mesmo frustrado, mesmo sentindo-se derrotado, decepcionado, ele estava com uma profunda intenção de voltar a pescar. Isso significa que ele não tinha desistido do seu ideal. Apesar dele estar se sentindo angustiado demais por dentro, ele estava fazendo aquilo que competia a ele para voltar a pescar. Meu amado, minha amada, quantas situações na tua vida que você não conseguiu o êxito? Quantas situações já na história da tua vida? E alguns aqui, eu sei que tem uma história de 30, 40, 50 anos, 30 ou 47 como a minha história. Quantas situações? Eu vou me colocar junto com você. Por isso eu vou usar a expressão no plural. Quantas situações que nós já vivemos, em que o milagre não aconteceu na nossa vida, embora tivemos atitudes piedosas para que o milagre acontecesse, não aconteceu. Quantas situações nas nossas vidas que projetamos algo bom, projetamos uma realidade até positiva aos olhos de Deus, mas que não conseguimos o êxito dela, mas que não conseguimos chegar ao final dela, que não conseguimos fazer a experiência do sucesso. Sabe por quê? Porque voltamos da noite da pesca e pegamos a rede arrebentada e falamos assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber disso, vou fazer outra coisa na vida. E jogamos a rede todinha arrebentada fora. Não quero mais saber de pesca. Ou seja, desistimos do nosso ideal. Desistimos de lutar. E aqui eu abro um parênteses: não é fácil perseverar quando a alma está angustiada. Não é fácil. É verdade ou é mentira que eu estou dizendo? Ou para você é fácil? Para mim não é. Para mim não é fácil, quando os problemas estão me assolando, eu continuar na minha rotina. Porque quantas pessoas que, quando os problemas estão assolando a história dessa pessoa, a pessoa vai deixando a rotina, a pessoa vai esfriando na fé, a pessoa vai tendo atitudes inadequadas, a pessoa vai fazendo tudo caracterizado por uma imperfeição. Não, meu irmão, não, minha irmã, não tem atitudes de desistência daquilo que você projetou. Se é da vontade de Deus aquilo que você projetou, o bem da sua família, um trabalho melhor para você, a restauração, quem sabe, da organização que foi perdida da tua casa, a melhora do seu marido, da sua esposa. Eu não sei o que você tem arquitetado, eu não sei o que você tem projetado com Deus. Com Deus. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Vamos juntos aprender com esse primeiro passo que Pedro deu para a cura da doença psicossomática que poderia ser acarretada na alma dele. Ao voltar da pesca, ele não jogou a rede fora, como que numa expressão de revolta. A revolta só machuca ainda mais o nosso coração e a nossa alma. A expressão de revolta, de murmuração, de indignação, de repugnância para com aquilo que está nos acontecendo, só nos distancia ainda mais da graça de Deus e do milagre que Ele está preparando para nós. Calma, meu irmão, calma, minha irmã, continua na labuta, continua a sua caminhada, embora você não tenha
visto êxito nenhum naquilo que você está lutando. Calma, vai chegar a hora. Vai chegar a hora do sucesso bater na tua porta, vai chegar a hora do êxito fazer parte da sua história, vai chegar a hora do milagre acontecer na tua casa, na vida dos teus filhos. César, e o que é para mim? E o que é para nós consertar a rede? É mostrar com atitudes e comportamentos concretos, é mostrar para Jesus que eu não estou desistindo da graça. Eu não estou desistindo do ideal pelo qual o próprio Jesus destinou para mim. Ora, a oração é um meio pelo qual nós podemos consertar as redes. O que temos que fazer? Tem situações que na tua vida você não pode fazer nada. Você não pode ter atitude humana nenhuma, a não ser orar. A não ser orar, por quê? Porque todas as atitudes humanas, como por exemplo, Pedro tinha feito de tudo naquela noite. Ele tinha lançado a rede para lá, para cá, ele tinha feito de tudo aquilo que a profissão da pesca ele precisava fazer. Não deu. E o que ele tinha que fazer ao voltar? Consertar a rede. Era só isso que ele tinha que fazer. Meu querido, minha querida, talvez o consertar a rede para você, diante dessa situação que está te inquietando, seja a oração. Porque você, humanamente falando, já fez tudo, já teve atitudes coniventes à sua realidade humana, e nada aconteceu. Então, o consertar a rede seja para você orar mais, permaneça em oração, no silêncio, porque eu imagino que Pedro estava ali no silêncio, eu imagino que Pedro estava ali tomado por um silêncio interior, que não havia forças para ele proferir palavra alguma, que não havia ânimo para ele brincar com os companheiros que estavam ali nas suas barcas. Eu penso que não havia ânimo para nada. Então ele ficou ali apenas consertando a rede. Tem situação nas nossas vidas que nós temos que dar esse primeiro passo. Apenas ore, apenas confie, apenas espere que a graça vai chegar, meu irmão, que a graça vai chegar na tua vida, minha irmã. Deus está deixando ela ainda mais linda para que você se alegre, tá bom? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo que Pedro deu foi: Jesus olhou e viu que não tinha peixe nenhum naquela barca. Então ele queria aquela barca para poder evangelizar o povo que estava ali comprimindo ele. Então ele sobe na barca de Pedro, ele faz o que ele tinha que fazer. Ele senta na barca, ou melhor dizendo, ele entra na barca, e por meio da barca de Pedro, ele evangeliza o povo. E depois disso ele fala: Simão, joga a rede para o lado de lá. E Pedro então, cansado, com os braços doloridos de tanto jogar rede, por meio de uma noite toda de pesca frustrada, Pedro então tem uma expressão belíssima que fundamenta para mim e para você o segundo passo para a cura das doenças que acometem a nossa alma e o nosso coração. Olha que expressão linda que Pedro tem: Jesus, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Se não fosse por meio da palavra de Jesus, Pedro estaria até hoje convivendo com essa situação frustrante na vida. Pedro estaria deprimido até hoje, mas por causa da palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, desculpa eu ter que falar um pouco a verdade. Talvez você ainda não se sente uma pessoa vitoriosa. Talvez você ainda não vem colecionando vitórias, você não vem experimentando milagre acontecer na tua vida, você ainda não está vendo
a desorganização que está a sua família. Não está vendo um ponto final em tudo isso. A cura dos seus filhos, enfim, aquilo que você tem projetado ainda não tem chegado. Sabe por quê? Porque você tem se ocupado muito em saber, em conhecer aquilo que está acontecendo em volta de você no mundo inteiro, mas você está deixando de conhecer aquilo que Jesus quer falar com você. E Ele fala conosco por meio da Sagrada Escritura. Mestre, por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. Meu querido, minha querida, a pessoa que lê, a pessoa que tem uma vida assídua de leitura da Bíblia, é uma pessoa que vai experimentar um ânimo que venha lá do fundo da alma para enfrentar os reveses, as contrariedades do dia a dia. A palavra de Deus tem o poder de trazer ânimo no nosso coração e na nossa alma. A palavra de Deus, que seja um versículo sequer, ela tem o poder de gerar um bem para a nossa alma, para a nossa vida interior, que nós perdemos por pouca coisa. Deixamos de ler a palavra de Deus. Você só poderá dar passos novos, vitoriosos, de êxito na tua vida, se você for um homem, se você for uma mulher de intimidade com Jesus por meio da sua palavra. O Senhor te colocou aqui nessa live, o Senhor conectou você aqui nessa gotinha de cura interior, porque Ele quer curar você. E um dos meios pelo qual Ele quer curar você é através da palavra dEle. Mas para isso você precisa utilizar um pouquinho que seja do tempo do seu dia a dia, da sua vida, para estar com o Senhor por meio da leitura da palavra do Senhor. Caso contrário, amado irmão, amada irmã, as situações da vida ainda vão continuar nos definindo como pessoas frustradas, como pessoas desequilibradas. Por quê? Porque elas terão poder na nossa alma, uma vez que a nossa alma está vazia da palavra de Jesus. Mas não é isso que Jesus quer para você. Você está aqui nessa live, nessa gotinha, porque Ele quer curar você. E você vai, a partir de amanhã, se não hoje ainda, começar a pegar a palavra de Deus. Eu convido você, meu querido. Eu convido você porque eu sei que Deus tem um plano na tua vida. Porque eu sei que você é um escolhido de Deus. Porque eu sei que você é uma escolhida de Deus. Por isso eu estou dizendo, olhando para você agora, por meio desta gotinha de cura interior, começa a colocar na tua vida a palavra de Deus. Primeiro, por meio da leitura. Segundo, por meio de um esforço, de uma ascese para colocar em prática a palavra de Deus. E as doenças psicossomáticas vão começar a ser curadas na tua alma. Amém? Terceiro e último passo, para que possamos finalizar a nossa gotinha de cura interior desta noite. Terceiro passo. Então, quando Pedro, ouvindo a palavra de Jesus, ele joga a rede pelo lado que Jesus pediu, o evangelista Lucas nos garante que aí ele pegou uma quantidade imensa de peixe, que quase que a rede agora estava se rompendo. Ele não conseguiu, ele e os companheiros que estavam ali na mesma barca que ele, não conseguiram trazer a rede para a barca. E se eles não conseguissem trazer a rede para a barca, os peixes iriam voltar para o rio. O milagre não iria acontecer na vida dele. A cura não iria acontecer por completa. Por mais que ele já tinha dado os 2 primeiros passos para a cura, se ele não desse o terceiro passo, ele iria perder a cura da doença que estava cometendo a alma dele. Terceiro passo. O versículo 7 vai nos dizer assim: acenaram então aos companheiros que estavam na outra barca
para que viessem ajudá-los a levantar a rede. Eu vou direto com você, porque eu penso que você já entendeu. Pedro precisou pedir ajuda para que a cura acontecesse na vida dele. Meu amado, minha amada, aqui está o terceiro passo para a cura das doenças que acometem ainda a sua vida interior, mais precisamente dizendo. Você precisa ter pessoas ao seu redor, ao seu convívio, em que você possa confiar os seus problemas, as suas dificuldades, por meio de uma partilha para com essas pessoas. Isso até mesmo a ciência que cuida da psique humana nos garante que a fala, a expressão por meio da fala é um meio curativo para com aquilo que nos acomete interiormente. Meu querido, minha querida, eu vou além. Você precisa ter um grupo na igreja. Eu sei que você, independente da igreja pelo qual você caminha, denominação independente, porque tem muita gente que conhece a fundo Deus, mas que um dia abandona Ele. Sabe por quê? Porque esquece de um aspecto importantíssimo: o autoconhecimento. E como que eu vou viver um processo de autoconhecimento se eu não tenho coragem de expressar o que eu trago de insatisfação dentro de mim? Por isso você precisa construir ao seu redor um ambiente onde você possa, por meio de pessoas confiáveis a você, é claro, pessoas que portam Deus no seu coração, pessoas que já se decidiram por Deus com uma capacidade humana de ouvir você. E se talvez a pessoa não tem palavras alguma, não tem problema. Só o fato da pessoa gastar tempo para ouvir você, meu querido, minha querida, eu vou rezar para que você encontre essas pessoas. Porque isso é importante demais. Eu posso dizer porque eu sou membro consagrado, sim, fundador, porém membro consagrado de uma comunidade de vida e aliança. Mas esse talvez, se não seja o teu chamado, você pode construir um ambiente com pessoas que você ama, com pessoas que você já identificou ter características essenciais, para que você possa partilhar com essas pessoas e elas possam orar por você, ajudar você por meio da oração, ajudar você por meio da escuta, ajudar você talvez por meio de uma palavra que seja, mas você precisa ter essas pessoas. Caso contrário, Pedro não iria conquistar o milagre, ele não iria ser curado. Meu amado, minha amada, talvez está faltando esse passo na tua vida. Primeiro passo: consertar a rede, mostrar para Jesus que você não vai desistir, mas que você vai perseverar no ideal, no caminho que você idealizou, ou que Jesus idealizou para você. Ter êxito, ter sucesso, ter vitória, experimentar o milagre da cura. Segundo passo: ouvir a palavra de Jesus, que nada mais é do que todos os dias estar construindo essa intimidade por meio da leitura com a palavra de Deus. Terceiro passo: eu ter um ambiente onde eu possa um ambiente caracterizado por pessoas onde eu possa partilhar as situações que estão inquietando o meu coração.